Há 300 anos, a vontade do céu se manifestou e incontáveis reinos secretos e masmorras desceram à terra. Junto com esses reinos vieram numerosos demônios poderosos que proclamaram o apocalipse para a humanidade. Após todo esse caos inicial, os despertos surgiram. Os Job Changers, que eram conhecidos como aqueles que mudavam de classe, possuíam um poder imenso que os ajudou a derrotar esses monstros e salvar o mundo de sua destruição iminente. Para lutar contra os monstros, os Job Changers continuaram a explorar os reinos secretos em busca de riquezas e materiais. As nações começaram a se empenhar na formação desses Job Changers, permitindo que todos despertassem para uma classe aos 18 anos. Eis então que chegou o dia de despertar uma classe para os alunos que completavam 18 anos e para isso ser possível, era necessário tocar um cristal mágico azul. Vemos então que vários alunos tocaram o cristal, entre eles um estudante chamado Wang Wai, do terceiro ano da turma 2. Porém, ele não conseguiu despertar uma classe, e foi rotulado como um aluno sem classe. Outro estudante chamado Lai Wai, da turma 3 do terceiro ano, conseguiu despertar a classe e se tornou um espadachim. Vemos então que outro aluno chamado Wang Hao, da turma 3 do segundo ano, também conseguiu despertar a classe de artesão. Os despertares eram geralmente divididos em 3 categorias divididos de acordo com a classe: combate, apoio e criação, onde a categoria de combate era a mais valorizada e todos queriam obter essa classe. Por outro lado, ninguém queria a categoria de criação, pois nessa categoria ficavam os que não conseguiam lutar e eram considerados os mais fracos, e por conta disso eram desprezados por todos. Vários outros alunos tocaram o cristal, e um deles, que tinha o cabelo roxo, ficou feliz ao despertar a classe de combate chamada Espadachim Mágico. Por outro lado, vemos que outro aluno ficou triste e começou a chorar porque despertou a classe de criação. Ele começou a se perguntar por que havia conseguido despertar a classe que não era adequada para o combate. Após a cerimônia de despertar, as classes também foram divididas em 4 categorias: comum, secreta, divina e mítica. E entre elas, a classe divina era a mais rara. Ela era tão rara que só aparecia a cada 100 anos, mais ou menos. Eis então que chegou a vez de nosso protagonista, que se chama Jiang Cheng, tocar o cristal e despertar sua classe. Ele então tocou o cristal e ele começou a emitir uma luz poderosa, e ao verem isso, todos os outros alunos ficaram surpresos. Um garoto de cabelo castanho apontou o dedo para Jiang Cheng e disse a todos que ele era o prodígio da academia, enquanto outro aluno explicou que isso era um sinal de um despertar excepcional. O cristal que Jiang Cheng tocou então começou a emitir uma luz intensa, que avançava rapidamente em direção ao céu, e os alunos começaram a se perguntar qual seria a classe que ele despertaria. Muitos pensaram que poderia ser uma classe divina, já que a cidade de Jiang não produzia talentos divinos há centenas de anos. Após alguns segundos, vemos que o cristal começou a emitir uma luz tão forte que formou uma árvore gigante no céu, que podia ser visível de todos os cantos da cidade. Dizia-se que toda vez que uma classe divina despertava um fenômeno, acontecia que podia abalar os céus e a terra. Após mais alguns segundos, o despertar da classe do nosso protagonista foi concluído, e enquanto ele ainda tocava o cristal com uma das mãos, ele colocou a outra mão no bolso e simplesmente olhou para o céu, e nesse momento o diretor Wang apareceu. Ele se aproximou de Jiang Cheng e o parabenizou por ser o orgulho da escola, e embora soubesse que Jiang Cheng poderia despertar uma classe de combate, não esperava que ele despertasse uma classe divina. Após dizer isso, o diretor Wang perguntou a Jiang Cheng qual classe ele havia despertado, e o nosso prota rapidamente olhou para o diretor e ficou um pouco surpreso. Com um sorriso largo, ele explicou ao diretor Wang que a classe que ele havia despertado não era uma classe de combate, e ao ouvir isso, o diretor Wang ficou chocado. Com uma expressão de surpresa, ele começou a olhar atentamente para Jiang Cheng e, vendo que ele não havia despertado uma classe de combate, perguntou se ele havia despertado uma classe de apoio. Jiang Cheng então se virou em direção ao diretor e estendeu os braços para os lados, e das palmas das mãos surgiram plantas feitas de espíritos. Ele revelou a todos que havia despertado a classe de criação de nível divino chamada Mestre Espiritual. Ele mencionou que esse talento era destinado a auxiliar no crescimento de plantações e pequenos seres. Ao ouvir isso, tanto o diretor quanto os outros ficaram surpresos.
Com uma expressão de incredulidade, o diretor começou a encarar Jiang Cheng e explicou que isso era um problema, pois a classe de criação não tinha habilidades de combate e, dessa forma, mesmo sendo divina, ainda era considerada inútil. O professor que acompanhava o diretor Wang pediu para Jiang Cheng não se desanimar, pois embora ele não pudesse lutar, pelo menos estaria seguro. Ele explicou que os mestres espirituais eram bastante procurados no campo da pesquisa. Porém, ele informou que a recomendação que ele havia prometido não seria mais possível e, com isso, aconselhou Jiang Cheng a seguir para o campo da pesquisa, já que um professor poderia ajudá-lo a obter uma carta de recomendação. E antes que o professor pudesse terminar de falar, Jiang Cheng o interrompeu, se virou até ele e agradeceu com um sorriso, colocando na sequência as mãos nos bolsos da jaqueta, e enquanto se afastava dos professores, explicou que tinha algo a fazer. Nisso, um dos alunos começou a rir e disse ao seu colega que isso era uma farsa, pois ele achava que Jiang Cheng havia obtido algum tipo de classe divina de combate, mas na real era apenas uma classe de criação. O outro aluno, colocando a mão em seu rosto, disse ao amigo que a vida era cheia de surpresas. Ele acrescentou também que todos pensavam que Jiang Cheng, o tal prodígio da academia, despertaria uma classe de combate e agora, por mais que ele se destacasse academicamente, ele simplesmente seria considerado inútil. Jiang Cheng colocou as mãos nos bolsos da calça e começou a caminhar em direção à saída, enquanto os alunos ao redor começaram a zombar dele. Um dos alunos comentou que ele estava se divertindo demais ao ver tudo isso, pois Jiang Cheng era meio que considerado como o rei do esforço, desde que entrou na academia, enquanto outro aluno observou que ele trabalhou tanto para acabar conseguindo uma classe de criação. Outro aluno comentou que Lin, a garota mais bonita da escola que sempre ficava em segundo lugar, havia despertado uma classe secreta de combate. Ao ouvir tantas zombarias, Jiang Cheng simplesmente sorriu e pensou que momentos antes aqueles dois estudantes o tratavam como Chefe Jiang e agora tripudiavam dele, mencionando que não esperava que o despertar para uma classe de criação mudasse tanto as coisas. Pensando nisso, ele não tinha dúvidas de que nesse mundo apenas a força importava. Ele então começou a se perguntar o que havia de errado com a classe de criação e, enquanto se questionava, ele estendeu sua mão e uma janela de sistema apareceu por ali. De acordo com a notificação do sistema, Jiang Cheng havia completado com sucesso o despertar de sua classe. Ele havia despertado a classe chamada Mestre Espiritual de Nível Divino, e as condições para abrir o sistema de calamidade natural dos Zergs também haviam sido cumpridas, com a mãe inicial dos Zergs desbloqueada. Jiang Cheng virou a cabeça para o lado e, ao olhar para a janela do sistema, não pôde deixar de sorrir, pensando que aquela classe era perfeita para ele. Jiang Cheng então nos revela que, após morrer, ele renasceu neste mundo como um despertado. Nos é contado então que, após o fim da Era das Trevas, o mundo inteiro foi tomado por diversos monstros e masmorras, e foi a partir daquele dia que esse mundo passou a respeitar os fortes. Ele havia renascido como um órfão para sobreviver neste mundo hostil, e apesar de não ser nada neste mundo, ele ainda assim deu tudo de si antes de completar 18 anos. Ele achava que teria que depender de suas próprias habilidades para sobreviver. Só que, para sua surpresa, um mês atrás, em um dia comum, uma janela de sistema apareceu na sua frente para informá-lo de que o sistema de calamidade inseto seria combinado após o despertar da classe, e o sistema seria ativado após a transferência bem-sucedida. Jiang Cheng colocou a mão no queixo e, enquanto observava a janela do sistema, pensou que a raça dos Zergs, que uma vez devastou a humanidade durante a Era das Trevas, era uma raça extremamente poderosa. Ele ouviu dizer que na última calamidade natural, 9 dos 12 reis da raça humana foram sacrificados para selá-la. Ele apertou o punho com força e pensou que neste mundo a força era tudo, e ele não tinha dúvidas quanto a isso. Ele começou a olhar fixamente para a janela do sistema e, enquanto seu corpo emitia uma poderosa energia, ele pensou que desde que pudesse usar a força da raça dos Zergs para si, eles não teriam chance contra ele. Sem pensar mais sobre isso, Jiang Cheng ativou o sistema e, ao fazer isso, foi teletransportado para dentro do sistema. Nisso, ele começou a olhar ao redor e se sentia muito confuso. Ao olhar para frente e colocar a mão perto da cabeça para cobrir os olhos, ele pensou que aquilo deveria ser seu próprio mar de consciência. Diante dele havia uma grande árvore espiritual e, ao ver aquilo, Jiang Cheng começou a se perguntar se aquela era sua habilidade, e ele não esperava que fosse uma árvore.
Nisso, mais janelas do sistema apareceram, e Jiang Cheng observou que possuía diversos talentos de classe. Esses talentos eram evoluções de todas as coisas e exigiam sacrifícios. Eles poderiam ser usados uma vez a cada 10 dias e eram limitados a uma utilização por alvo. O primeiro talento se chamava Frutos de Todas as Coisas. Através de sacrifícios, Jiang Cheng poderia avançar o progresso de crescimento de frutos, e uma fruta especial poderia cair aleatoriamente. O segundo talento era chamado Crescimento Aprimorado, e essa habilidade permitia que ele aumentasse a taxa de crescimento dos seres vivos. Atualmente, essa habilidade aumentava a taxa de crescimento em 10%, e ao usar essa habilidade, Jiang poderia acelerar o crescimento de todos os seres vivos, e o tempo de recarga era de 8 horas. Jiang Shen colocou a mão no queixo e, enquanto observava a janela do sistema, pensou que esse sistema era bom, já que havia analisado proativamente seus talentos. Embora esses talentos parecessem carecer de habilidades de combate, cada um poderia ser aplicado ao seu sistema. Enquanto estava distraído, uma janela do sistema apareceu perguntando se ele gostaria de começar a invocar a Mãe dos Zergs. E sem hesitar, Jiang Cheng pediu para invocá-la. Nesse momento, uma energia maligna começou a emergir do chão, e uma janela de notificação do sistema apareceu para informar que a Mãe dos Zergs estava sendo invocada. Enquanto Jiang observava a energia, ele pensou que a Mãe dos Zergs tinha uma presença imponente. Alguns segundos depois, outra janela do sistema apareceu para informar que a invocação da Mãe dos Zergs de nível calamidade natural chamada 9 Asas de Miasma havia sido concluída com sucesso, e vemos que ela era uma criatura simplesmente gigantesca. Ela então começou a encarar Jiang Cheng, que deu alguns passos para trás, meio que maravilhado e meio que temerário com tudo isso. Após isso, a janela de status da Mãe dos Zergs apareceu, dando mais detalhes dela ao nosso protagonista. Ela se chamava 9 Asas de Miasma e era originária do Abismo, e era conhecida como a Soberana da Morte. Nos é contado então que certa vez uma calamidade veio até nós. Ela causou uma catástrofe tão grande quanto um desastre natural, e depois desapareceu durante a Terceira Era. O valor atual de devoração dela estava em 0%, e Jiang tinha 100% de afinidade com a Mãe dos Zergs. Jiang precisaria continuar com a devoração e começar a criar a próxima geração de Zergs para desbloquear habilidades. A Mãe dos Zergs se aproximou de Jiang e começou a se perguntar por que ela era tão enorme. A Mãe dos Zergs começou a encarar Jiang e então o chamou de mestre. Ela se apresentou como Pequena Nove e explicou que estava com muita fome e queria devorar feras selvagens. Outra janela do sistema então apareceu para informá-lo de que a taxa de crescimento da Mãe dos Zergs havia aumentado em 10% e agora Jiang poderia usar um objeto sacrificial para aprimorar esse alvo. O primeiro aprimoramento não consumiria objetos sacrificiais graças ao seu talento. Jiang levantou ligeiramente a cabeça e, enquanto olhava para a janela do sistema, pensou que agora que não precisava usar um objeto sacrificial, não havia tempo a perder, e sem hesitar, ele pediu ao sistema para aprimorar a Mãe dos Zergs. O corpo da Mãe dos Zergs começou a se envolver em uma poderosa luz verde, e enquanto Jiang observava isso, ele pensou que ela precisava se alimentar para subir de nível, então não seria fácil agradá-la. O corpo da Mãe dos Zergs começou a emitir uma aura poderosa e rapidamente, Jiang assumiu uma postura ofensiva. Pouco a pouco, a Mãe dos Zergs começou a evoluir e tomar a forma de uma mulher humana, e alguns segundos depois, ela evoluiu com sucesso. Seu corpo começou a emitir uma aura poderosa. Ela tinha cabelos brancos e usava armadura. Com um olhar mortal, ela começou a encarar Jiang e lentamente começou a se aproximar dele, enquanto uma janela do sistema apareceu acima de sua cabeça. A rainha da nova praga havia passado por uma transição vital e subido de nível. Junto com o nível, ela adquiriu novas habilidades, sendo a primeira delas chamada de Nurture. Com essa habilidade, ela poderia compartilhar a experiência 10 vezes com o seu anfitrião. A segunda habilidade se chamava Névoa Venenosa, e com essa habilidade, ela poderia se transformar em um miasma mortal, corroendo tudo ao seu redor. A terceira e última habilidade era chamada Comunhão, a qual permitia que ela aumentasse todas as habilidades do anfitrião em 20%. Ao ver a forma da Mãe dos Zergs, Jiang ficou surpreso e se surpreendeu ainda mais quando ela foi em direção dele e o abraçou, explicando que Pequena Nove havia evoluído. Jiang ficou confuso, pois não sabia o que estava acontecendo. Ele virou a cabeça ligeiramente em sua direção e não pôde deixar de corar ao ver que a Mãe dos Zergs havia evoluído para uma forma humana.
Ela parou de abraçar Jiang e ele começou a acariciar sua cabeça. Ela fechou os olhos, apertou os punhos e se referiu a Jiang como mestre. Com um sorriso, ela explicou que Pequena Nove queria devorar carne e sangue. Enquanto Jiang acariciava sua cabeça, uma janela de status apareceu acima dela. O nome dela era Nove Asas de Miasma. E agora ela possuía 4 habilidades: Névoa Venenosa, Alimentar, Fúria e Unidade. Atualmente, o valor de devoração dela estava em 0. Quando a barra de devoração fosse preenchida, ela poderia começar a gerar descendentes. Ela tinha 2 habilidades passivas chamadas Retorno de Experiência e Aprimoramento de Atributos. Ele então começou a olhar a janela de status dela e pensou que o talento de mestre espiritual poderia acelerar o crescimento da devoração da Mãe dos Zergs, assim como o crescimento de sua experiência, o que por sua vez aceleraria o seu próprio aprimoramento. Além disso, a Mãe dos Zergs era capaz de aumentar todos os seus atributos em 20%. Com tudo isso em mente, nosso protagonista concluiu que a classe de Jiang e esse sistema eram uma combinação perfeita, e por conta disso, ele não necessitava mais de uma classe de combate. Ele estendeu as mãos para os lados e uma quantidade de Zergs começou a sair da palma de suas mãos. Ele então olhou para os Zergs e ficou maravilhado, e concluiu que desde que matasse e devorasse rapidamente, ele poderia logo ter um exército de Zergs. Jean virou a cabeça para a grande árvore espiritual e pensou sobre o que a mensagem do sistema acabara de mencionar. Zergs, abismo, uma catástrofe tão grande quanto uma calamidade natural. Olhando para essas informações incompletas, estava claro que isso não era algo que ele poderia facilmente sair por aí, mostrando aos outros, e vai mais além, e conclui que ser descoberto poderia inclusive levar à sua morte. Ele então colocou as mãos nos bolsos, e enquanto observava a árvore espiritual, ele decidiu por hora usar sua identidade de classe como criação e as habilidades de miasma venenoso da Mãe dos Zergs como disfarce para devorar monstros e aumentar sua força. Jean pensa que ficar escondido não era o seu estilo e que ele queria se tornar forte o suficiente para mostrar suas habilidades ao mundo. Enquanto estava perdido em pensamentos, a água do mar de consciência começou a se mover e ao ver isso, a Mãe dos Zergs rapidamente saltou e começou a voar. Enquanto ambos olhavam para a água, Jiang explicou a ela que isso só podia significar uma coisa. Nesse momento, com um olhar mortal, a Mãe dos Zergs virou a cabeça e chamou a atenção de Jiang. Enquanto ela olhava para trás, ela começou a sorrir e explicou a Jiang que sentia uma ameaça chegando por ali. Nesse momento, Jiang saiu do espaço do sistema e ao ver o que estava à sua frente, ficou chocado. À sua frente havia um homem muito mais alto do que ele. Esse homem tinha cabelo preto, barba e uma cicatriz no olho. O homem se aproximou de Jiang e começou a encarar seus olhos, permanecendo em silêncio por vários segundos. O homem perguntou a Jiang se o fenômeno de despertar que toda a cidade havia visto antes havia sido ativado por ele. Enquanto Jiang encarava o homem, ele apertou os dentes com força e percebeu que ele era pelo menos de nível mestre ou superior, e se questiona por quais motivos aquele cidadão estava procurando por ele. Nisso, o primeiro capítulo termina, e se você quer o próximo capítulo, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e deixe seu comentário pedindo a próxima parte.